Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso de número 13 até o verso de número 20. Então eu vou proceder com a leitura do texto. Os irmãos podem acompanhar atentamente o que há de ser lido. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, estamos com a tua palavra diante de nós, com o texto lido, aberto. Queremos receber as instruções que vêm da parte do Senhor e que o Senhor possa esclarecer a nossa mente para que possamos servir ao Senhor e para que o nosso coração seja inteiramente voltado para o Senhor. Que todo o nosso ser pertença ao Senhor e que nós possamos ser cativados pela tua palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Certa feita, uma apresentadora de televisão começou a elogiar uma música em particular. E ela até começou a cantarolá-la. E em um determinado momento ela foi elogiar o compositor. E aí ela disse que o compositor era uma outra pessoa, confundiu o nome. E depois as pessoas, como não perdoam as gafes das outras, né? As redes sociais bombaram, dizendo que ela estava dormindo e coisa dessa natureza. A sociedade achou que foi uma gafe grave. Você já deve ter encontrado alguém na rua, olhado para a pessoa, reconhecido a pessoa, conversando com ela, você, não querendo passar vergonha, citou o nome errado da pessoa, você se confundiu, ou até mesmo você já olhou assim e falou com você mesmo, lá no seu íntimo: olha, eu sei quem é essa pessoa, mas não estou lembrado de onde eu conheço. Mas eu sei que eu conheço, eu acho que ele é daquele determinado local ou coisa dessa natureza. Você já deve ter se equivocado com o nome de alguém, até mesmo conversando com a pessoa, chamando a pessoa por outro nome. Se isso não aconteceu com você ainda, você é uma pessoa diferenciada, né? Eu me deparo com essa situação constantemente. No texto que nós lemos hoje à noite, nós temos uma confusão quanto à pessoa de Jesus. O Senhor Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas falavam a respeito dele, no aspecto de que, dentro da opinião pública, quem era Jesus para aquelas pessoas. E então houve uma confusão quanto à pessoa de Jesus por parte da opinião pública. Mas além dessa confusão, nós encontramos uma confusão com o próprio Pedro, porque no contexto posterior nós não lemos, mas faz parte do contexto maior. O Senhor Jesus diz que iria para a cruz, e Pedro diz: isso de forma alguma acontecerá contigo, Senhor. E então Pedro, que havia há poucos instantes dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, não entendia a missão do Cristo, que era padecer, morrer e ressuscitar. Além do mais, o próprio Senhor, na continuidade do texto, vai
trabalhar com a ideia de que nós não devemos confundir a realidade de sermos cristãos e acharmos que devemos viver uma vida de ganho aqui na terra. Ele disse que quem quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. E é isso que está no contexto, fazendo um link dentro da perspectiva de que, entendendo quem é Jesus, precisa entender a missão do Senhor, e entendendo a missão do Senhor, precisa ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, e por isso deve renunciar à vida. Essa é a perícope maior. E já trazendo uma explicação, nós dividimos apenas a guisa de ensino, apenas a guisa de uma informação mais didática, porque a perícope é muito grande, a delimitação do bloco de parágrafo que tem uma unidade de pensamento, é isso que eu quero dizer com perícope, se você não é acostumado com essa expressão, que é uma expressão de intérprete bíblico. Ela começa desde o capítulo 16, quando nós temos ali os fariseus e os saduceus pedindo para Jesus um sinal, e também o aspecto do fermento dos fariseus, dos saduceus, que Jesus diz que os discípulos deveriam se abster, rejeitar, e isso estava implicitamente ligado ao aspecto da pessoa de Cristo, ele como Messias e tudo mais. Então esse é o bloco de parágrafo maior. Nós lemos até aqui, mas Jesus está trabalhando com a ideia de não confundir as coisas, nem confundir o seu ministério, nem o nosso ministério pessoal, o ministério dos discípulos, e não confundir quem ele é. E por incrível que pareça, essa perícope talvez seja a mais confusa dentre os intérpretes bíblicos, porque inclusive, agora tirando a questão histórica do texto, no sentido de histórica quando estava acontecendo, mas historicamente falando, depois desse período, a Igreja Católica usou esse texto para cunhar a doutrina de um bispo sobre os outros, a doutrina papal, porque aqui nós encontramos a expressão tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e depois a própria continuidade de dar as chaves do reino dos céus, traz uma implicação dentro da doutrina papal de que há um bispo que está acima dos outros, e que esse bispo é a pedra fundamental da igreja e ele que governa a igreja. E assim os teólogos reformados rejeitaram tal pensamento, e até mesmo no período em que essa doutrina foi cunhada, houve algumas discordâncias quanto a este pensamento. Nós vamos falar um pouco mais à frente quanto à questão da interpretação do texto, quando chegarmos nesse ponto propriamente dito. E então nós temos a confusão que existe entre tu és Pedro e quem é essa pedra? Que Jesus diz, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Seria Pedro, seria Jesus, seria a palavra de Pedro. São essas três interpretações e a confusão também nesse quesito. E se você observar uma imagem de Pedro no aspecto social, você vai vê-lo normalmente com duas chaves, ou um símbolo papal com duas chaves, representando exatamente esse texto e representando exatamente a ideia do Papa. E o que nós temos aqui, portanto, diante desse texto é uma grande confusão, não é verdade? Mas será que ele foi escrito para nos confundir? Qual é a mensagem que esse texto tem para nós? E é pensando nisso que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: a grande confissão ou a grande confusão? Quem é Jesus então? Esse texto está inserido na perícope maior, como eu disse, mas nós vamos abordar somente o texto lido, ainda que nós venhamos fazer alguma citação, alguma questão, levarmos a algum ponto do contexto posterior ou do contexto anterior, porque a intenção é examinarmos o texto à luz do contexto imediato, do contexto próximo. Jesus, ele vai para Cesareia de Filipe. Essa é uma cidade criada por Herodes Filipe, e ele vai dar o nome de Cesareia em homenagem a César, mas como já existia uma outra Cesareia, então ele coloca o seu próprio nome,
e a cidade fica então Cesareia de Filipe. É isso que o texto começa a nos relatar. Mas não é tão importante a localidade, mas o que acontece ali. Então Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, como que uma pesquisa de opinião pública, o que as pessoas estavam falando quanto à sua própria pessoa. Quem era Jesus diante da perspectiva humana? E então, percebam a confusão que há, porque muito se é dito. Achavam que Jesus era João Batista. Essa é a primeira figura relatada. E o interessante é que nós podemos pensar dentro de uma dupla perspectiva. Por que confundiam Jesus com João Batista? Pode ser porque naquela época não tinha nem Facebook, não existia o WhatsApp. Então, hoje acontece alguma coisa, a queimada aí no Brasil, o mundo inteiro já está sabendo, já está comentando, todo mundo fala sobre isso, né? Naquela época, a informação não corria dessa forma, não era tão célere. Então João Batista já havia morrido, mas a fama dele era muito grande, então ninguém tinha postado no Twitter, porque ainda não existia, João Batista faleceu. E também ninguém deve ter mandado uma foto no WhatsApp, lógico que é ironia, né? Para mostrar qual o rosto de Jesus e qual o rosto de João Batista. Então as pessoas poderiam olhar para Jesus e achar que era João Batista, porque ainda que fosse uma figura pública, mas fotos, informações quanto à questão da aparência não era difundida assim como nós temos hoje através dos nossos meios de comunicação. Mas pode ser também que eles estivessem confundindo dentro da mesma ideia que Herodes Antipas confundiu. Quando nós estudamos sobre a morte de João Batista havia morrido e Herodes Antipas achava que João Batista havia ressuscitado, e a ressurreição de João Batista então se dava na pessoa de Jesus. Então essas são algumas explicações para a possível confusão de Jesus com João Batista. Mas além de João Batista, confundem Jesus com Elias. Havia uma profecia lá no final do livro de Malaquias de que viria então Elias, e é uma perspectiva, lógico, de que no poder e no espírito de Elias viria aquele que seria o precursor de Jesus. E então uma profecia dentro do contexto judaico apontava para aquele grande profeta que retornaria, mas lógico que isso não era o profeta em si, mas as características que o levava a ser um grande líder, e este era João Batista, dentro da interpretação correta do texto de Malaquias, associando com o Novo Testamento. Mas além disso, uma outra confusão era com Jeremias. E aí nós não temos nenhuma perspectiva escriturística quanto à confusão, porque eles confundiram Jesus com Jeremias, mas há uma ideia de que na tradição judaica existia uma profecia de que viria então o Messias dentro da mesma perspectiva que o profeta Jeremias. E por fim, a confusão era tão grande que eles não conseguiam mensurar, e qualquer outro profeta, ou um outro profeta que veio por aí. Então percebam que a confusão é imensa em relação a isso. E Jesus está fazendo essa pergunta inicial quanto à visão do povo, simplesmente para se revelar de uma forma mais ampla para os seus discípulos, porque a preocupação de Jesus não é com o que o povo pensa a respeito dele, mas ensinar para os discípulos quem era Jesus, para que os discípulos, que seriam os seguidores e que dariam continuidade na expansão do reino dos céus aqui na terra, estes pregassem e ensinassem a verdade sem distorções, entendendo realmente quem é Jesus. E aqui nós já podemos jogar por água abaixo aquela expressão de que a voz do povo é a voz de Deus, né? Se a maioria está falando, então isso é verdade, e não é assim que nós encontramos no texto. E Jesus então se dirige para os 12 e diz: na visão de vocês, quem sou eu? Para vocês, quem sou eu? E então essa pergunta foi dirigida a todos os discípulos, mas Pedro é aquele que você já tem percebido que se adianta às situações, e ele tanto se adianta para o bem quanto para o mal. E ele, como eu disse, no próprio contexto, logo em seguida, ele vai se adiantar para o mal também, dizendo algo que não deveria ser relatado. E nós encontramos Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nós encontramos então a declaração de Pedro, que é uma declaração fantástica, e uma declaração
que, no nosso entender, é a centralidade do texto. A centralidade do texto está nessa declaração de Pedro. Diante da declaração de Pedro, Jesus se vira então para Pedro e diz algumas coisas para ele, e ao meu ver, não com a intenção de diminuí-lo, mas com a intenção, já interpretando o texto, de esvaziar o peso que poderia recair sobre Pedro, mostrando que Pedro estava sendo apenas um instrumento e ele não é a centralidade do texto. Jesus então diz o seguinte para Pedro: quem é você, Pedro? E Jesus vai se referir a Pedro nos seguintes termos: primeiro, Pedro, você é um homem bem-aventurado, você é um homem feliz, você é um homem muito agraciado, você é um homem muito abençoado. Mas por que você é um homem abençoado e feliz? Porque Deus assim lhe fez, porque o Pai revelou isso para você. E aqui nós já vemos um esvaziamento da perspectiva de Pedro no aspecto de ser o centro do texto, porque ele não fala isso através de um entendimento próprio dele, mas o Pai o revelou. E depois Jesus diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Dentro do contexto, dentro da expressão, nós encontramos essa expressão Simão Bar-Jonas. Essa expressão Bar-Jonas significa filho de Jonas. E há um contraste exatamente com o que Pedro acabava de dizer. Ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então Jesus está dizendo: você é filho de Jonas. Então a origem de Pedro é uma origem terrena, quanto a origem do Cristo era uma origem divina, celestial. Ele é eternamente gerado do Pai, como diz as confissões e os credos antigos. Mas além de tudo, Pedro é dito no texto como sendo a pessoa, porque além de se relatar Simão, é dito: tu és Pedro. E é aqui que entra toda a mixórdia, toda a confusão quanto a essa questão, porque Jesus diz: tu és Pedro, e depois faz um trocadilho com o nome Pedro, Cefas, com pedra, que é exatamente o significado do nome de Pedro. E então nós temos essa dinâmica dentro do aspecto de que Pedro confessa Jesus como o Messias, o Cristo, e Jesus fala sobre Pedro, dizendo inclusive que ele vem de um outro ser humano, dentro da linhagem de Jonas, que era então o seu ascendente, e o Senhor Jesus é divino. Mas percebam a expressão: não foi carne nem sangue que te revelou isso. Uma expressão, uma metáfora para dizer que não foi uma realidade humana, mas uma revelação divina. E então nós temos a expressão clássica e a expressão que traz todo o peso da confusão, como eu disse, que é: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, contra a igreja. E agora, falando um pouco sobre essa confusão toda, vamos esboçar primeiro o pensamento romano, depois nós vamos esboçar outras perspectivas como o pensamento protestante. Primeiro, a Igreja Católica advoga aqui como Pedro sendo o primeiro Papa. Ele foi aquele a quem o Senhor deu a chave, e há uma sucessão apostólica, há uma sucessão papal, e Pedro então era o líder desse colegiado de apóstolos, estava acima dos outros apóstolos, e todos os líderes de Roma, da igreja em Roma, dentro de uma sucessão, eles estavam como sendo o cabeça da igreja, e é essa a expressão mesmo: sumo pontífice, a ponte suprema, a primazia, o primaz, que dá a ideia de primazia, deriva dessa palavra e tudo mais. Mas antes de encararmos a interpretação do texto, vamos observar historicamente como se deu essa doutrina papal. Primeiro, é necessário salientar que existiam 5 igrejas que se destacaram no cenário mundial, e principalmente depois da oficialização do cristianismo como a religião do império. A igreja de Constantinopla, de Jerusalém, de Antioquia, de Roma
e a de Alexandria. Essas eram as 5 igrejas que se destacaram. A igreja de Alexandria, de Antioquia e de Jerusalém, elas foram perdendo força com a cristianização do Império Romano. Constantino criou uma cidade e, na verdade, batizou uma cidade, criou uma cidade para ele, Constantinopla, a atual Turquia. E dentro dessa perspectiva, essas 2 igrejas se despontaram no cenário nacional, no cenário mundial, no cenário cristão. Dentro desse aspecto, cada um dos líderes dessa igreja buscava a primazia. É algo que acontece até com as igrejas do tempo de hoje. Se uma igreja se destaca, alguns membros ou até a liderança pode se achar mais importante do que outra igreja. Às vezes acontece isso quando o pessoal fala, olha, aquela é a primeira igreja é assim, a primeira igreja presbiteriana de tal local, o pastor de lá é um pastor melhor do que os outros, né? Normalmente isso acontece ainda dentro do contexto histórico presente. E isso foi o que balizou o surgimento da doutrina papal, porque até o 5º século ninguém falava sobre isso, sobre um líder da igreja que estava sendo como superior aos outros. E então o Leão I, no 5º século, é que vai ser considerado mesmo como um líder dentro dessa perspectiva de um líder sobre os outros. E então eles usaram esse texto para dizer que havia uma sucessão apostólica de um líder sobre os outros. E aqui é que nós encontramos o surgimento da doutrina papal. E aqui nesse texto, que é a base para a doutrina papal, nós já podemos dizer que esse texto ele foi procurado depois de 500 anos para reafirmar algo que não existia, mas que foi então um texto procurado para balizar um pensamento de que há um sobre os outros. E o interessante é que o próprio Leão I, que vai ser considerado como Papa, ele mesmo não usava esse texto dizendo que a pedra era Pedro. Ele acreditava que a pedra era a palavra, e ele fala isso no sermão dele sobre o Natal. E quando então surgiram as listas dos sucessores papas, não havia e não há até hoje uma lista única. Lógico que depois da doutrina sendo fundamentada pela eclesiologia católica, então há uma uniformidade depois, mas não há um pensamento único, de uma lista única durante esses 500 primeiros anos em uma sucessão papal. Várias listas surgiram e até hoje essas listas se fazem presentes. Então percebam a controvérsia que há dentro do contexto mesmo católico e como surgiu e tudo mais. Ainda que a Igreja Católica seja precursora dessa interpretação, cabe salientar que os próprios pais da Igreja, aqueles que viveram nesses 500 anos, a grande maioria não acreditava que era Pedro que estava sendo referido aqui. Mas além da Igreja Católica hoje já ter essa doutrina bem solidificada, a doutrina papal, e hoje, ainda que existam alguns padres, alguns líderes que são contrários a tal pensamento, mas essa é uma doutrina bem sólida na Igreja Católica, é uma doutrina romana bem forte. Mas nos um pouco mais de 100 anos, a Igreja Reformada sempre rejeitou tal pensamento. E quando eu falo igreja reformada, eu estou falando no contexto da reforma protestante. Aquelas igrejas que surgiram, os líderes, os reformadores de primeira linha. Não que os outros, quando eu falo de primeira linha, os outros são de segunda categoria, mas porque são aqueles que surgiram primeiro. E então, todos eles discordavam. Só que atualmente, um pouco mais de 100 anos, vários teólogos reformados afirmam que Jesus está se referindo sim aqui a Pedro. Eu estive no Congresso da Fiel em 2017 e tem um catedrático chamado Don Carson, um intérprete do Novo Testamento, uma pessoa que eu admiro demais. Ele entende que aqui está se referindo a Pedro. A pedra é
Pedro. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, dentro de um trocadilho até semântico e filológico, ele aponta para a realidade de que Pedro é essa pedra. E ele vai afirmar, inclusive, que se não houvesse toda a interpretação católica quanto a uma força doutrinária em uma pessoa, segundo o pensamento de Dom Carson, é que todos os protestantes entenderiam que Pedro era a pedra. E ele afirma, portanto, que muitos discordam por causa dessa força doutrinária da eclesiologia católica. Mas não é só Dom Carson, Spurgeon, o próprio William Hendrickson e apenas alguns, para citar, de um grupo significativo de intérpretes bíblicos que acreditam que está se referindo a Pedro. Até mesmo porque a dinâmica do texto pode apontar para isso dentro de uma percepção, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo em seguida vem a expressão, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então a ideia desses intérpretes é que há uma dinâmica e não uma quebra de raciocínio, mas eu vou apontar para uma outra direção, porque eu acredito que não é Pedro que é esta pedra. E aqui eu já começo a dizer que o sentido mais óbvio é o que nós encontramos aqui, dentro até dessa dinâmica. Mas algumas coisas me levam a entender que o que Jesus está falando não está sendo direcionado nesse ponto específico a Pedro, mas à confissão de Pedro. E passo a salientar. A primeira delas é que Jesus usa muitas metáforas. E Jesus aqui, ele faz um trocadilho e ele não é direto. E quando ele usa metáforas, ele quer ocultar uma verdade, ele não quer deixar claro. Então o sentido mais óbvio seria o pretendido. Mas nós já aprendemos que Jesus, ele faz isso constantemente no ensino dele, porque ele quer demonstrar algo por trás daquilo que está sendo ensinado. Quando, por exemplo, no próprio contexto, Jesus diz que os discípulos deveriam se acautelar com o fermento dos fariseus e dos saduceus, o sentido mais óbvio era que Jesus estava falando sobre pão, e foi isso que os discípulos pensaram. Por quê? Porque Jesus havia acabado de realizar a multiplicação de pães e peixes, e o próprio texto diz que eles não haviam levado pães, e eles discorriam sobre isso, é que nós não temos pão, e Jesus então usa uma metáfora, falando sobre a doutrina. E constantemente Jesus usa parábolas, usa o próprio sinal de Jonas como um apontamento de algo bem oculto que ele está ensinando, e que dentro de uma amplitude maior do próprio evangelho é que nós entendemos. Então o sentido mais óbvio não é o pretendido pelo próprio Senhor Jesus, creio eu, porque ele não dificultaria o entendimento. Ele diria simplesmente, tu és Pedro, e sobre ti, Pedro. Ele não iria usar um trocadilho. Se ele quisesse expressar tal realidade, ele seria direto, isso ao meu ver, e não só segundo o meu pensamento, segundo o pensamento de vários intérpretes. E seria mais fácil então Jesus dizer, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas na verdade, quando ele está se referindo a metáforas, ele está querendo ensinar algo que está oculto. Se usarmos a mesma interpretação, e isso é o meu ponto-chave aqui dentro de toda essa conversa. Se nós usarmos a mesma interpretação aqui para esse texto, eu acredito que nós temos que usar a mesma interpretação para o contexto imediato e próximo. Olha o que é que Jesus diz, e aí eu gostaria que você olhasse para o texto para que você possa entender o que eu quero dizer de uma forma mais vívida. Jesus diz o seguinte, no versículo de número 18, que é o que nós estamos falando. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se entendermos que esta pedra é Pedro, então logo em seguida nós temos que usar a mesma interpretação. Olha o que é que diz, o versículo 21, 22 e 23. Vou ler todos esses 3 versos para que você possa entender. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Até aqui Jesus não havia dito isso, que Jesus iria morrer, que ele iria morrer. É por isso que o texto no versículo 21 diz, desde então, agora que vocês já entenderam, houve uma revelação de quem é o Cristo, eu vou dizer qual a minha missão. Então, a partir de agora, eu estou ensinando para vocês
a minha missão. A minha missão é ir para Jerusalém e morrer. Mas eu não vou ficar morto, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então até aquele sinal que era dito quanto ao sinal de Jonas, eles poderiam não entender muito bem, e eles não entendiam muito bem, só entenderam depois. E então Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, isso não vai acontecer, de forma alguma isso vai acontecer, versículo de número 22, e começa a reprová-lo. Então Jesus se volta para Pedro e diz para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então, se nós usarmos a interpretação de que Pedro é a pedra de fundamentação da igreja, nós temos que dizer que literalmente Pedro é Satanás e que Pedro é pedra de tropeço. E ninguém afirma isso. O texto está dizendo claro, ele se volta para Pedro e diz, olha para Pedro e não diz, Pedro, não, nada disso, ele diz, arreda Satanás. E ele diz, então, que Pedro é Satanás e que é para ele pedra de tropeço. Como é que uma pedra de edificação da igreja passa rapidinho a ser, em poucos minutos, como pedra de tropeço, e Pedro se torna Satanás aqui naquele momento? Como entender tal realidade? Se eu aplico o primeiro princípio de que é Pedro, eu tenho que aplicar aqui também o fato de ser Pedro que Jesus está falando. Mas não é Pedro nem no contexto anterior e não é Pedro também no contexto posterior, mas o que Pedro disse, a representação do que estava acontecendo ali através do que Pedro estava relatando. Então há uma dificuldade de entender, e nenhum intérprete entende que Pedro é Satanás ou pedra de tropeço, e eu também tenho dificuldade de entender Pedro como pedra de tropeço, como também tenho dificuldade de entender ele como pedra de fundamentação. E aqui é que vem o ponto. Os teólogos reformados que dizem que Pedro é uma pedra, eles se valem de outros textos bíblicos, como Efésios capítulo de número 2, Pedro mesmo faz menção à questão da pedra, que nós somos pedras vivas, e existem outros contextos, mas essas pedras, elas são sempre pedras secundárias. E o próprio Evangelho aponta para Jesus como a pedra principal, a pedra de esquina, porque é uma metáfora que o Senhor está usando como a pedra de fundamentação, e edificar a igreja era o que acontecia naquela época, no sentido de edifício, de erigir realmente um edifício. Existia uma pedra que era uma pedra fundamental, que é aquela pedra de sustentação, que dava sustentação para todo o edifício. Então os intérpretes reformados, eles dizem que aqui é uma pedra secundária, mas aí, se nós formos dizer que é Pedro, eu entendo que os católicos estão mais certos do que os protestantes que advogam que é Pedro, porque eles dizem que é uma pedra secundária. Não é apenas uma pedra secundária, não é uma pedra principal, mas o texto aponta para a realidade de ser uma pedra principal. Por quê? Porque está sendo dito que é uma pedra de fundamentação e que a igreja existirá por causa dessa pedra de fundamentação, e as portas do inferno não prevalecerão por causa que essa pedra fundamenta a igreja. Então, a ideia é que o próprio texto mostra um aspecto primordial e não secundário. A ideia é que pelo fato daquela igreja estar sendo edificada em cima daquela pedra, é isso que vai fazer com que a igreja seja preservada, seja mantida e não morra, não venha a perecer. Logo, o texto, ao meu ver, não aponta para uma pedra secundária, mas para uma pedra fundamental, uma pedra de sustentação. E é essa a própria dinâmica do texto. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Então, é isso que nós entendemos. A própria dinâmica do texto é muito forte para ser Pedro. Imagine, a pedra, ela dá tanta sustentação que o inferno e a morte não vai destruir a igreja. Por quê? Por causa dessa sustentação. Então percebam que se nós colocarmos sobre a figura de uma pessoa, isso é contraproducente em relação a todo o evangelho. Nós olhamos que o evangelho não está fundamentado nos apóstolos, ainda que na doutrina dos apóstolos e de uma forma secundária, sim, está fundamentado no ensino dos apóstolos, nos próprios apóstolos, mas de uma forma secundária. Mas a grande dinâmica do texto é, o texto está falando sobre Pedro ou está falando sobre Jesus? Quando fala sobre Pedro, Jesus esvazia a pessoa de Pedro
para que então ele seja supervalorizado, o Senhor Jesus, como ele deve ser. Então, aqui já tem uma regra da interpretação, da pregação, que é pegar o âmago da mensagem que está sendo transmitida naquela perícope, que é a grande ideia, e a pergunta dentro do texto da grande ideia é: eu deveria me dedicar a expor a pessoa de Pedro como sendo a centralidade desse texto, ou Jesus? Ou a pessoa do Senhor Jesus? Então, isso me leva a interpretar de que, se a centralidade é o Senhor Jesus, então esse texto está se referindo a Jesus como a pedra e não o próprio Pedro. Um princípio hermenêutico que aponta para esse sentido é que o contexto vai nos levar ao entendimento. E como eu disse, eu já abordei o contexto dentro das metáforas, e eu entendo um contexto interessante dentro dessa realidade aqui. Primeiro, eu já apontei para a questão dos fariseus e as doutrinas, mas eu gostaria de olhar para os 2 últimos versículos desse capítulo, quando Jesus ainda está com o mesmo assunto, mas trazendo um desdobramento maior, falando sobre a sua pessoa. Olha o que é que ele diz no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Então, novamente, e encerrando essa perícope, Jesus está chamando a atenção para ele, não para Pedro. Com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Dentro do sistema bíblico, nós entendemos que aqui, essa expressão está sendo dita para a sua segunda vinda. Por quê? Porque ele está dizendo que ele há de vir na sua glória, com os seus anjos, e então ele vai retribuir segundo a obra de cada um, que é a questão do acerto de contas, do juízo final. Então, o versículo 27 claramente está se referindo à segunda vinda do Senhor. E o versículo 28 diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A pergunta é: esse versículo 28 está se referindo à volta do Senhor Jesus? E a resposta é não. Ainda que esteja um ensino conjunto, como também é no contexto anterior que eu estou falando, mas não é o mesmo evento. Está falando sobre a glória do Senhor, sobre o estado de exaltação do Senhor, mas não é sobre o mesmo evento. Por quê? Primeira resposta que seria dada é: então eles deveriam estar vivos até agora, porque Jesus está dizendo que eles que estavam ouvindo não haveriam de morrer até que eles vissem Jesus vindo com o seu reino. Então esse é o primeiro ponto que mostra que não é o mesmo evento. E segundo, no capítulo 24 de Mateus, o próprio Senhor Jesus disse que ele não sabia qual era o dia e a hora que ele viria. Como é que ele iria afirmar que aqueles que estavam vivos iriam vê-lo voltar em sua glória, como na sua segunda vinda? Há uma contradição. Mas no versículo 27 ele está falando sim sobre a segunda vinda, e no versículo 28 ele está falando sobre uma outra coisa. Talvez você esteja interessado em saber o que é isso, mas vamos deixar para o próximo domingo, se não faltar energia, né? Porque basta o seu próprio dia, a sua própria confusão. Então vamos deixar essa interpretação para domingo que vem. Não vai demorar tanto, né? Porque não faz parte do escopo da minha pregação, faz parte do escopo do texto, mas não da minha pregação. Então, Jesus, ele muda de assunto rapidamente e ainda conectado. Com base nisso, eu também sou levado a crer que ele pode ter mudado de assunto, ainda que o assunto esteja conectado. Esse é o meu ponto, e é por isso que eu uso esse texto como referência para dizer que o sentido mais óbvio não é o pretendido, porque o Senhor usa a metáfora querendo mostrar uma realidade que esteja mais associada a esse aspecto. Então é isso que nós queremos relatar. E um outro aspecto interessante é que isso é secundário no texto. Essa questão ela é secundária no texto. Ela é tão secundária no texto que nós temos Marcos e Lucas relatando a mesma questão e eles não fazem menção a isso. Se você observar lá, depois você pode abrir, lá em Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 a 30, e Lucas capítulo 9, do versículo 18 a 21, você vai encontrar o mesmo relato da confissão de Pedro sem essa parte. Tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno, e a chave, o que desligares, o que ligares e o que desligares, dar-te-ei a chave. Isso não está no texto de Marcos e de Lucas. Inclusive, Pedro foi aquele quem ajudou Marcos a escrever o Evangelho de Marcos. Foi o supervisor. Se fosse algo tão central, Jesus ia falar, ou melhor dizendo, Pedro iria falar, olha, coloca isso aqui, porque isso é importante no texto. Mas esse é um aspecto secundário, a pessoa de Pedro, mas a confissão de Pedro está presente nesses dois textos, e somente aqui em Mateus fala sobre esse ponto. Deixarei de lado o aspecto filológico, porque a minha intenção aqui não é trazer confusão, apenas clarificar aquilo que para alguns já é confuso. E o que nós temos para dizer é que nós advogamos aqui um trocadilho que Jesus faz quanto ao nome de Pedro, para afirmar que a afirmação de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, o prometido, a igreja estaria edificada sobre essa afirmação, e todos são salvos mediante essa afirmação, quando nós fazemos uma pública profissão de fé com base nessa verdade, e é um contexto muito amplo, muito glorioso, um contexto que eu considero fantástico dentro de todas as Escrituras, e é por isso que eu advogo e defendo a pedra como sendo a afirmação de Pedro e não o próprio Pedro. Conforme Mateus 18, versículo 18, nós vamos entender o que significa dar-te-ei a chave do reino dos céus, e como lá vai falar sobre a disciplina eclesiástica, vai destrinchar esse ensinamento aqui, ou seja, o capítulo 18 vai lançar luz para o que significa essas chaves. Eu vou deixar a interpretação das chaves para esse tempo, para o tempo oportuno, quando nós formos meditar no capítulo 18. E então, nós temos o último versículo, dizendo Jesus que eles não deveriam falar a respeito daquilo que eles estavam conversando, ou seja, o fato dele ser o Cristo. Então percebam que a questão do Cristo é mais importante no texto, é o que realmente é salientado, é a centralidade de toda a conversa. Algumas lições para caminharmos na aplicação e não somente na interpretação, mas eu acredito que eram necessárias essas interpretações, esse ensino, a fim de sanarmos algumas dúvidas. Mas eu gostaria de dizer também algo importante. Ainda que eu tenha citado esses teólogos, esse é o meu posicionamento, e não só o meu, mas de vários outros, e eu não gostaria de dizer que, ainda diante dessa confusão, há uma só verdade. Eu acredito que a verdade é essa, mas aqueles que pensam, os teólogos reformados que pensam de outro jeito, e se houver alguém que pensa também desse jeito, não é algo, é algo que traz confusão, mas não é algo que denigre a imagem de ninguém. Pelo contrário, mesmo esses teólogos reformados, eles trabalham como Pedro no aspecto secundário, e eles não estão falando aqui como Pedro sendo a rocha de sustentação da igreja, como sendo Pedro principal. Mas é aí que eu encontro a minha dificuldade. E ainda que eu abra a oportunidade deles estarem certos, mas como possibilidade, eu acredito que eles estão errados, ok? Quem sou eu, Danilo, para falar isso, né? Mas eu tenho alguns outros teólogos que eu poderia citar, mas não é essa a minha intenção, e eu poderia citar Agostinho e o próprio Leão, além de 60 pais da igreja que pensavam, ainda no contexto de igreja católica, do surgimento da igreja católica, que pensam diferentes, juntamente com os reformadores de primeira linha, como eu disse. Indo para as aplicações. A primeira delas é quanto à questão das religiões, porque o islamismo e todas as outras religiões acabam aceitando Jesus. Eles aceitam Jesus, mas eles não aceitam Jesus como Messias, eles aceitam Jesus como um profeta. Olha, Jesus, eles não dizem, Jesus não existiu, não houve um homem que passou pela face da terra com o nome Jesus. Eles não dizem isso, eles não afirmam isso, porque historicamente não há como, existem muitas fontes que apontam para esta realidade, de que Jesus esteve entre nós, de que Jesus existiu, mas eles dizem que Jesus foi um profeta, não foi Deus, não foi o Messias, ele foi um profeta. Então eles se enquadram naqueles confusos que estavam lá dizendo, é um dos profetas, só que
essas filosofias e essas religiões, elas perdem todo o entendimento da centralidade da Bíblia e de tudo da vida, porque se Jesus foi um profeta, como eles dizem, e um magnífico profeta, eles estão equivocados na própria concepção do que é um profeta, porque esse profeta disse que ele era Deus. Então, se ele era um profeta, e se ele diz que ele era Deus, na verdade ele não era um grande profeta, ele era um falso profeta. Então, a centralidade da pessoa de Cristo precisa haver coerência nesses aspectos. E Jesus Cristo é o centro da existência humana. A vida não é sobre Pedro, a vida não é sobre mim, a vida não é sobre você. A vida é sobre Jesus e a vida que ele veio nos dar. Portanto, a centralidade da existência humana perpassa pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. E a obra de salvação na cruz e a ressurreição aponta para a vitória sobre a morte e para a minha e a sua redenção. Portanto, todas as religiões que afirmam que Jesus foi fantástico, mas que ele não era Deus, eles erram no ponto que é crucial da fé. Porque Jesus era o Messias, é o Filho do Deus vivo, aquele que havia sido prometido conforme as Sagradas Escrituras. Uma outra lição é que esse conhecimento é um dom, é uma revelação. Ainda que existam aspectos cognitivos, ainda que existam aspectos de entendimento, o próprio Senhor Jesus ensina isso para os discípulos, mas ainda assim, o que Jesus diz quanto à questão de Pedro é o que nós afirmamos hoje. Confiar nessas palavras e acreditar que Jesus é único e distinto implica em um dom, em uma revelação de Deus, quando Deus então desnuda os olhos daquele que está cego, quando as escamas caem e eles conseguem então olhar e entender quem é Cristo, porque entender dentro de um assentimento intelectual é algo que a cultura cristianizada, a qual inclusive nós estamos inseridos, isso é muito tranquilo e muito fácil. Se você chegar, bater na porta de alguém e falar bem assim, quem é Jesus para você? É o Filho de Deus. Então alguém normalmente vai dar uma resposta certa, mas a revelação disso de uma forma profunda, do entendimento total das Escrituras, do que Cristo fez por nós, da obra de salvação e do entendimento verdadeiro do que isso implica, o significado profundo dessa verdade, somente a revelação de Deus. Então, reconhecer Cristo em nossos caminhos é necessário fé. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o autor, é Ele quem dá, e Ele também é o consumador da nossa fé, Ele quem sustenta a nossa fé. Então, a multidão não sabia quem era Jesus, os discípulos até então não sabiam quem era Jesus de fato e de verdade, tanto que quando Jesus disse que ele iria realizar aquilo, eles, através da representação de Pedro, disseram, não, isso não vai acontecer. Quando Jesus morreu de fato, eles abandonaram Jesus, eles ficaram tristes como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e somente depois que Jesus ressuscitou, é que então todo o evangelho fez sentido para eles. Então nem mesmo eles entenderam de imediato quem era Jesus, mas dentro de todo do evangelho, dentro de uma perspectiva mais ampla, a revelação de Deus fez sentido para eles, e o coração deles foi aberto para o evangelho, e é isso que nós entendemos dentro do próprio contexto. E reconhecer Cristo nos nossos caminhos só é possível quando Deus nos dá a fé. Entender quem é Jesus, é por isso que nós não podemos simplesmente olhar para Jesus como alguém que sofreu na cruz, e há muito disso, nas representações pascuais, de Cristo no madeiro, aquela questão toda, um assentimento intelectual, não é simplesmente um assentimento intelectual, um aspecto cognitivo, ainda que isso esteja presente, mas é muito mais do que isso, e nós precisamos entender o significado de Jesus, quem ele é, associado à obra que ele realizou, porque é exatamente essa a dinâmica do texto. Jesus diz quem ele é, o Cristo, o Filho de Deus vivo, e depois ele começa a ensinar o que importava que ele mesmo viesse a passar. E o texto que nós lemos logo no comecinho, o primeiro versículo, quando Jesus pergunta para os discípulos,
Jesus pergunta o seguinte, versículo 13: quem diz o povo ser o filho do homem? E depois, lá no finalzinho do capítulo, no versículo 27, há novamente essa expressão filho do homem. A expressão filho do homem traz a conotação de Cristo em seus sofrimentos. Ele como homem. É uma expressão messiânica que aponta para os seus sofrimentos. E o próprio contexto mostra que ele haveria de morrer e padecer. E o entendimento da pessoa de Cristo precisa perpassar pelo entendimento da sua obra. Ou seja, entender quem é Jesus. Eu preciso entender que quando ele morreu na cruz, ele morreu por mim, ele morreu para me salvar. E preciso entender que ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e de que ele há de voltar em poder e grande glória, porque esse é o conteúdo da pessoa de Cristo, e tudo isso está encerrado aqui nesse texto. Ele fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre o seu retorno. Então, entender a pessoa de Cristo como o Salvador, nós precisamos entender todo esse aspecto que é central em relação à nossa fé. Portanto, o aspecto central da nossa fé é entender o servo sofredor que morreu por mim, que morreu por esse pecador que vos fala, e não só este, mas todos os outros. Então, esse é um título messiânico que aponta para a sua humanidade e o seu sofrimento, conforme eu acabei de relatar. A existência da igreja, essa é uma outra lição, uma outra aplicação que eu gostaria de trazer, porque aqui aparece pela primeira vez no Novo Testamento a expressão igreja. Mas essa expressão ela não é uma expressão nova, ainda que ela apareça pela primeira vez aqui, mas essa ideia de igreja, do Senhor estar reunindo um povo, e que vai ter o nome, esse povo vai ter o nome de igreja do Senhor, é aqui que surge, mas como eu disse, essa palavra ela não surge aqui. Pelo contrário, a Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, e a Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego, e essa tradução aconteceu antes do nascimento do Senhor Jesus. Então o Antigo Testamento, quando falava sobre congregação, sobre reunião, já usava a expressão igreja, e essa expressão eclésia, palavra grega para igreja, ela era inclusive, ela era usada, ela era uma referência a todo tipo de reunião, até uma reunião política, um ajuntamento, quando pessoas se assentavam e ali juntos deliberavam sobre alguma situação, então aquilo era uma igreja. E os próprios filósofos gregos usavam essa expressão, mas é no cristianismo que ela tem o significado que nós temos hoje. Então essa ideia de que igreja significa chamados para fora não tem paralelo no entendimento bíblico. É uma junção de duas palavras, ek, fora, e kalel, de chamado, sim, é uma junção de duas palavras, assim como no inglês, butterfly, também é uma junção de duas palavras. Manteiga, butter, e fly, voadora, né? Aí ninguém fala assim, né? É uma manteiga voadora, né? Todo mundo sabe que butterfly é uma borboleta. Então, é a mesma questão aqui. Há uma junção de duas palavras, mas que não traz esse significado. Então, o que significa igreja? A igreja é um povo que se reúne para a glória do nome do Senhor. É uma congregação, é um povo congregado, reunido, um povo que Deus selecionou, que Deus redimiu, e esse povo se une, se junta no mesmo intento de adorar o nome santo do Senhor. Então esse é o significado da palavra igreja. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que a igreja sempre existirá, porque o povo de Deus sempre há de existir, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra o povo de Deus. A igreja invisível, o número total dos eleitos, aqueles que são do Senhor, sempre serão do Senhor, e nada há de destruir a igreja do Senhor. E é esse o aspecto que eu gostaria de salientar, a vitória da igreja. O Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu estou fazendo isso não a minha igreja, Danilo, mas a minha igreja, dando ênfase e força à expressão minha que Jesus usa. É dele a igreja é dele. Então é por isso que
não há de prevalecer o Hades, que é a expressão grega usada aqui, e é o estado de morte, a destruição, é traduzido por inferno, e não há nenhum problema, mas não se limita a inferno, mas a destruição, a morte, o estado dos mortos significa Hades, e portanto é a ideia de que não toda a resistência contra a igreja, toda a tentativa de destruição contra a igreja, a aniquilação da igreja não vai acontecer, porque Deus, Cristo é quem sustenta essa igreja, e ela vai existir para todo sempre. Então o Senhor disse que a igreja era dele, e isso deve nos levar inclusive a fazer missões, como nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, e o mês de agosto é propício para falarmos sobre isso, quando comemoramos os 160 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, porque quando nós fazemos missões, nós entendemos que a igreja sempre triunfará, porque Cristo tem os seus espalhados sobre a face da terra, e é Ele quem faz com que o triunfo da igreja aconteça, e é por isso que aonde há um escolhido do Senhor, ali a igreja há de avançar, ali a igreja há de triunfar. E isso nos leva a uma implicação que no nosso tempo presente nós encontramos algumas dificuldades. A implicação é a seguinte: se Cristo é quem diz que a igreja é dele, então nós não podemos ter na nossa cultura eclesiástica a ideia de que alguém é dono da igreja. Nas igrejas pentecostais e neopentecostais, isso é algo que até não é velado, é até público, né? Você até passa na porta da igreja e você vê a placa e a foto do pastor, né? Até parece que eles são bonitos para ter a foto deles lá, para atrair, né? Mas é porque é a igreja de fulano de tal. E se você falar o nome de algumas igrejas neopentecostais, você vai ligar a igreja à pessoa. E é realmente uma igreja onde tem donos. E a igreja não tem dono, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não apontamos só o dedo para lá condenando o erro deles, nós apontamos o dedo para as nossas igrejas, as igrejas tradicionais e até as igrejas presbiterianas, não necessariamente essa, mas quando eu usei o plural eu estou dizendo que é um erro comum nas igrejas presbiterianas, que alguns, e isso acontece, a gente ouve corriqueiramente, alguns dizendo o seguinte: olha, aquela igreja lá tem um dono, fulano de tal é quem manda, ele falou, todo mundo tem que abaixar a cabeça e dizer sim, Senhor, e se for contra, pronto, a pessoa fica chateada. Então ninguém, nenhum pastor, nenhum líder da igreja, nem aquele que plantou a igreja não pertence a ninguém, e o sistema de governo da igreja presbiteriana é um sistema representativo de colegiado, não é de um bispo sobre os outros, mas de todos em comum acordo, quando até através da votação há uma decisão. Então a igreja pertence ao Senhor Jesus e não há dono da igreja, o Senhor é o dono da igreja. Uma outra lição é quanto à confissão de fé. Pedro confessa quem é Jesus, e as nossas confissões de fé e a pública profissão de fé perpassa por esse mesmo aspecto. Ali nós dizemos: cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim os credos antigos falavam, e há uma concentração muito forte sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra. Cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, e ele então padeceu, ele viveu entre nós, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, ele foi morto, antes ele foi crucificado, né? Porque ele não pode ser morto depois crucificado, ele foi crucificado, depois foi morto, sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa pública profissão de fé. Nós precisamos confessar isso, nós precisamos dizer isso. A Bíblia diz que com o coração se crê a respeito da justiça e com a boca se confessa. Então nós precisamos confessar, nós precisamos declarar, nós precisamos dizer: Cristo Jesus é o Senhor, não simplesmente numa placa da igreja, mas dizer mesmo, para que outros entendam essa realidade e viver de acordo com essa realidade. Isso significa colocar uma fé consciente em Cristo Jesus e entender o que significa Cristo o Senhor. Portanto, nós precisamos fazer isso mais e mais nas nossas vidas. Alguns pensam que o nome Cristo é sobrenome,
Jesus Cristo, assim como meu nome é Danilo Alves, né? Ah, Jesus Cristo, mas aqui o texto nos diz, e Pedro diz, tu és o Cristo. E tirando o início do Evangelho de Mateus, quando Mateus está relatando a genealogia e falando algumas coisas de forma embrionária, já apontando para Jesus como Cristo, depois essa expressão Cristo fica ausente, até que reaparece aqui novamente. E quando reaparece, a ênfase cai exatamente no significado de Cristo, que é o Messias, é um ungido, vem do grego Christos, e do hebraico Mashiach, que é exatamente o Messias, que quer dizer o ungido, o prometido, aquele que as Escrituras falavam a respeito dele, que ele haveria de vir. Então esse é o Senhor Jesus Cristo, e a nossa fé está exatamente naquele que foi prometido, conforme as Sagradas Escrituras, o Salvador, o Redentor, o grandioso. E é por isso que eu findo dizendo que você não pode ser como um daqueles que lá estavam quando na pesquisa de opinião pública foram lá e relataram para a pesquisa, foram lá depois de responder aquele questionário grande do IBGE, chegou lá, no finalzinho tinha, quem é Jesus para você? E eles disseram, Jesus é um profeta. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós podemos nos confundir com o nome de uma pessoa, nós podemos nos confundir com algumas realidades dessa vida, mas confundir Jesus Cristo é a pior confusão que alguém pode ter, porque é uma confusão que há de levá-lo para a vergonha eterna. Você pode até passar a vergonha de confundir uma pessoa com uma outra, mas aquela vergonha passa. A vergonha eterna, porque confundiu Cristo, não entendendo quem ele era de fato e de verdade, isso traz transtornos eternos e nós devemos lutar para jamais procedermos dessa forma. Portanto, se você ainda não tem Cristo no seu coração, se você ainda não entendeu quem é Jesus, eu convido você para que você coloque uma fé consciente nesse Cristo e viva por esse Cristo e diga, eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador, e assim você não sofrerá a vergonha eterna, preparado para aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós venhamos exaltar o único que é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Fiquemos em pé.